Ora, boa tarde. Eu, felizmente, só tenho 10 minutos, portanto, fazer o estado da arte dos estudos da juventude em Portugal nos últimos 30 anos, 10 minutos não daria. Por outro lado, também aquilo que eu vou dizer não vos vai soar estranho, porque já ouvimos o John Goodwin, já ouvimos os outros colegas a falar sobre o assunto e vão ver que há muita coisa que aqui vai ser dita ou que eu vou dizer e que não é a primeira vez. Eu, antes de mais, queria agradecer à Fundação por me ter convidado para fazer este trabalho e principalmente à Luísa Lima. Depois, queria agradecer à Evélia, ela estava aí há pouco, não sei onde é que ela está, mas ela aceitou, sem dúvida nenhuma e sem pestanejar, aceitou participar nesta aventura comigo. À equipa da PRM, que fez um trabalho gigantesco, extraordinário, que nos faz estar todos aqui hoje juntos, e, em especial, à Rita Rosado, eu não sei onde é que eles estão, mas à Rita Rosado e ao João Gaspar da Fundação, que criaram um ambiente de trabalho extraordinário, mesmo nas alturas em que a coisa não foi tão fácil. Foi incrível trabalhar com eles. Muito obrigada aos dois. E então, feitos os agradecimentos, vou passar ao que é suposto eu fazer aqui, que é apresentar as bases deste estudo. E como muitos sabem, e como muitos outros podem imaginar, não é a primeira vez que alguém tem a ideia de falar sobre os jovens em Portugal. E foi precisamente a nossa primeira preocupação. Vamos então ver o que é que já foi feito sobre jovens em Portugal. Fizemos um levantamento do que já se sabia sobre os jovens e, acreditem, sabia-se muita coisa. Há imensa informação dispersa, há imensos estudos sobre os jovens em Portugal. A segunda preocupação era, então, usar todo este conhecimento acumulado e aproveitar a oportunidade para produzir dados que pudessem ser comparados com estudos anteriores. Como já vimos e já ouvimos, olhar para o que se faz agora, sim senhor, é importante. Mas para nós conseguirmos verdadeiramente entender o que se faz agora, temos que olhar para o que já se fez e temos que aproveitar a informação que já tivemos de outros estudos. Portanto, para além de conseguirmos construir um questionário que permitisse fazer, ou que fosse capaz de escrutinar ao detalhe, como verão a seguir, ao detalhe a vida atual dos jovens, queríamos também dar aos investigadores sobre o tema a oportunidade de poderem analisar processos de mudança ou encontrar linhas de continuidade entre o passado e o presente. Em Portugal, a emergência da juventude como uma questão social ou como objeto de estudo das ciências sociais, nomeadamente da sociologia, dá-se durante os anos 60. Estávamos numa época em que, muito influenciada pelos movimentos sociais juvenis, era ainda partilhada uma imagem da juventude ligada a estilos de vida mais libertários e, de certa forma, disruptivos. Por cá, em Portugal, os jovens revoltavam-se contra o regime político e a guerra colonial. E podemos identificar esta imagem ou esta visão de uma juventude no estudo pioneiro da Adério de Sedas Nunes sobre a população universitária portuguesa. Nos anos 70, o principal foco de reflexão incide nos contextos educacional e laboral. Destacamos aqui o estudo de Maria Eduarda da Cruzeiro e de Manuel Marinho Antunes sobre os estudantes do ensino secundário e a conclusão dramática a que chegaram, que foi a baixa escolaridade da população jovem portuguesa, comparando-a com as populações jovens de outros países europeus. Os anos 80 constituem um marco brutal nos estudos sobre a juventude. Surgem em Portugal os grandes inquéritos nacionais sobre jovens e será ela toda uma década muito fértil. O primeiro inquérito nacional à juventude, coordenado pelo Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis, é realizado em 1982.
seguem-se estudos incidindo sobre áreas muito diferentes da vida dos jovens, nomeadamente os contextos educativos, os conflitos de gerações, valores e atitudes, situações, problemas, aspirações, pertenças, identidades, entre outros. No fundo, todos estes temas de que já ouvimos aqui falar e que fazem parte da esfera da vida dos jovens. Em 1996 é um marco muito importante nos estudos da juventude. Porquê? Porque a partir de uma parceria entre o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e a Secretaria de Estado da Juventude, cria-se o Observatório Permanente da Juventude. E o Observatório Permanente da Juventude inicia a sua produção com uma tarefa gigantesca, que é dar origem ou criar uma base de dados agregada e, já nesta altura, de acesso livre ao público, com a informação que tinha vindo a ser recolhida desde 1960 sobre a situação social dos jovens. Para além das fontes nacionais, fomos ainda buscar informação aos dados de inquéritos internacionais em que Portugal tem participado nos últimos anos, nas últimas décadas, nomeadamente o European Social Survey, o International Social Survey Program e o European Value Study. Isto permite-nos não só comparar-nos ao longo do tempo, como é que eram as gerações passadas e como é que os jovens se sentem agora, mas também fazer algumas perguntas que nos permitem ver como é que os jovens em Portugal se comparam com os jovens no resto da Europa. Licença. Como podem imaginar... Não, era outra, mas não faz mal. A quantidade de fontes e indicadores que há disponíveis permitiu construir este questionário, mas era tanta que a primeira versão que fizemos dava para fazer 2 estudos. Portanto, a partir daqui posso lançar já o repto à Fundação que, se quiser um segundo questionário com outros temas, vai ser muito mais fácil. Tivemos que fazer escolhas. Houve temas que gostaríamos de ter aprofundado e houve temas que ficaram por abordar. É um processo de escolha que não é fácil, mas acho que o produto final ficou bastante completo e que irá dar origem a muitos estudos sobre os jovens em Portugal, certamente. Como é que nós organizámos o questionário? O questionário está organizado em 15 grandes temas. E eu vou apresentá-los aqui muito sinteticamente, porque também depois terão a oportunidade, a Laura terá a oportunidade de apresentar com mais profundidade. Antes de mais, a família, como a professora Maria Gouveia disse, que ainda é um local muito importante na vida dos jovens, onde são analisadas as questões sobre as relações familiares, o papel da família na vida dos jovens e as representações sociais que os jovens constroem à volta desta realidade, deste conceito que é a família. Um segundo tema, a convivialidade. A juventude é uma etapa da vida que é fortemente marcada pelas relações de amizade e pelos laços de sociabilidade. E por isso quisemos conhecer as práticas associadas à convivialidade e as modalidades de apropriação dos espaços de convívio e de lazer. Relativamente às esferas da afetividade e da sexualidade, incluímos um conjunto de perguntas sobre atitudes e comportamentos nas relações amorosas e sobre orientações e práticas sexuais. A educação e a formação profissional e a escola ocupam, como sabem, a maior parte do tempo das faixas etárias mais jovens dentro dos jovens. E têm implicações muito importantes, não só naqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho, mas também naqueles que ainda estão à procura dessa inserção. E por isso é importante conhecer não só as suas experiências, mas também as expectativas, as opiniões que quer uns, quer outros têm sobre o sistema educativo e sobre a formação profissional. Na sequência da educação temos o trabalho. E o trabalho, ou, como também já vimos, a falta dele, é talvez o maior problema que os jovens enfrentam atualmente na sociedade portuguesa. E num contexto de alta precariedade, de instabilidade, de salários baixos, é importante saber o que é que os jovens valorizam no trabalho, conhecer as suas trajetórias profissionais e as suas expectativas relativamente ao futuro.
Relacionado com o tema do trabalho, um tema que tem a ver com o dinheiro e a importância que o dinheiro tem em cada uma das etapas da vida. O dinheiro interfere nas grandes decisões da vida, interfere nas escolhas vocacionais, como também já foi aqui falado, interfere na progressão escolar, no continuar, no abandono escolar, interfere no início da independência e da autonomia face aos pais, nos projetos de vida, sejam eles a sós, sejam eles em casal. E por isso quisemos também saber como é que os jovens usam e como é que lidam com o dinheiro. A transição para a vida adulta, também já foi dito, não é um processo linear. É um processo que tem altos, que tem baixos, que tem contratempos, que se anda para a frente, que anda para trás, que se faz de diversas formas, e neste inquérito tentámos precisamente identificar os diversos cenários e como é que cada um desses cenários é vivido, não de forma linear, em muitos poucos casos, mas na maioria de uma forma cruzada. E tendo em conta os contextos sociais em que vivem os jovens e o atual, principalmente o atual contexto económico nacional e internacional, como é que os jovens veem o seu futuro? Quais são as suas expectativas e aspirações? Até que ponto é que o futuro é um cenário que se encara com confiança? E ao encarar esse futuro, como é que os próprios jovens intervêm na construção desse futuro? Neste ponto quisemos saber quais são as formas que os jovens escolhem para intervir na sociedade e para exercerem os seus direitos como cidadãos. Como se posicionam face à política ou como se organizam de outras formas de participação menos convencionais, uma vez que muitas vezes não se veem representados nas formas mais convencionais de participação cívica. À juventude é que costuma associar-se estilos de vida, gostos musicais, costumes, práticas culturais específicos. Quais são, então, há especificidades na juventude atual? Há características que são específicas desta juventude? Vamos ver. Atitudes perante o corpo. Como vivem o seu próprio corpo? E em que medida a percepção que dele têm e os padrões estéticos dominantes interferem no bem-estar dos jovens, seja o bem-estar físico, seja o bem-estar psicológico. Incluímos ainda um conjunto de perguntas sobre consumo de drogas e outras condutas de risco e não só para saber os consumos, mas também para conhecer as percepções de risco que os jovens têm associadas a estes consumos. Valores sociais, também já se falou aqui dos valores dos jovens e de que no meu tempo não era assim e que também costumamos ouvir que os valores perdem-se ou perderam-se e alguém anda à procura deles. Ora, os valores não se perdem, os valores mudam, os valores transformam-se, manifestam-se de outras maneiras, mas de facto se há coisa que os valores têm, se há uma característica que os valores têm, é que são muito constantes. Queremos saber quais são os valores a que os jovens dão prioridade, queremos saber como é que eles se veem a si próprios, mas também como é que veem o mundo e como é que olham para o outro generalizado, o outro que eu não conheço. Quais são os valores, portanto, que guiam as suas escolhas, que guiam as suas ações? O que pensam da imigração, por exemplo, e dos imigrantes, e o que pensam de pessoas pertencentes a diferentes grupos sociais. Já sabemos muito sobre o que é que as populações adultas, portanto, os questionários normalmente aplicam-se a populações a partir dos 18 anos, é claro que apanham sempre uma fatia grande de jovens, mas um estudo mais aprofundado sobre os jovens permite-nos ver se há alguma diferença. Também muito importante como se posicionam face a questões de bioética, questões morais relacionadas com a vida e com a morte, o suicídio, a eutanásia, a pena de morte, entre outros.
Também já vimos as questões da sustentabilidade. Há bocado a Mariana brincava com a história do que o que é hoje bom e da alimentação e a quinoa e etc. Quer dizer, as opções alimentares e as opções ligadas à sustentabilidade de um planeta que tem um futuro limitado também. E queremos saber se, de facto, esses jovens estão a construir e a viver padrões de vida mais sustentáveis do que os da geração anterior e como é que encaram a questão das alterações climáticas. Por fim, um tema que é cada vez mais recorrente, ou que pelo menos tem cada vez mais visibilidade, digamos assim, que se tem tornado mais visível, é o tema das violências. A violência em diferentes contextos, a violência na escola, pelo bullying, a violência no trabalho, a violência no namoro, a violência na família, mas também como é que definem a violência, ou seja, onde é que está a linha que não se pode pisar e a linha a partir do qual um comportamento ou uma atitude é considerada uma violência relativamente ao outro. A juventude é, portanto, muito mais do que uma palavra. É uma palavra que não é possível definir em termos de gerações ou de faixas etárias. É um conceito que traduz múltiplas vivências e realidades, socialmente construídas, e como veremos a partir dos resultados que a Laura apresentará de seguida. Obrigada.